Ela está sentada à sua frente, no jantar. O som dos talheres contra a porcelana parece ecoar no silêncio entre vocês. E você vê nos olhos dela aquele olhar que todo homem teme, mas poucos compreendem. Não é raiva, pois a raiva exigiria energia, investimento. Não é nojo, que seria uma reação visceral. É algo infinitamente pior, mais vazio. Indiferença, a ausência completa e devastadora de respeito. Você conta uma história sobre o seu dia, uma conquista no trabalho, mas as palavras parecem se dissolver no ar antes de chegarem até ela. Ela não está realmente ouvindo. A mente dela já se retirou da conversa. Viajou para um lugar onde você não tem acesso. Você está se esforçando, performando o papel do homem interessante. Mas a performance é para um teatro vazio. A audiência já deixou o prédio. Esse esforço para agradar, essa tentativa de preencher o silêncio com feitos e histórias, é precisamente o que a repele. Ela não quer um show, ela anseia por autenticidade. É o mesmo olhar que você viu na namorada que, meses atrás, parou de retornar suas ligações com a mesma urgência. Na esposa que, anos depois, começou a revirar os olhos para as piadas que antes a faziam rir. No encontro da semana passada que, de repente, precisou ir embora mais cedo por uma emergência inventada. Todas elas, em diferentes fases da sua vida, compartilharam a mesma expressão de silenciosa e amarga decepção, como se tivessem apostado em você, esperado mais, e lentamente, dolorosamente, percebido que a aposta estava perdida. Enquanto isso, em outra mesa, em outra cidade, existe outro tipo de homem. Ele não fala mais alto, não usa roupas mais caras, não é necessariamente mais bonito, mas ele comanda a atenção sem levantar a voz. Ele obtém respeito sem implorar por ele. Ele é o centro gravitacional silencioso do ambiente. A presença dele tem peso. É o homem que as mulheres seguem, não porque precisam, mas porque algo profundo e instintivo em sua programação biológica, afiado por milênios de evolução, diz que aquele homem vale a pena ser seguido, que a jornada ao lado dele é segura e promissora. Hoje a performance acaba. Hoje, a busca por aprovação termina. Seja bem-vindo à mente blindada. Essa sensação que eu descrevi, esse gelo na alma que a indiferença dela provoca, não é um problema de relacionamento. É um problema de arquitetura. A sua arquitetura interna. E se eu te dissesse que o respeito dela não tem nada a ver com o quanto você faz por ela, com os presentes que você dá ou os favores que você presta, mas sim com o que você se recusa firmemente a sacrificar de si mesmo? Neste vídeo, eu não vou te dar frases prontas ou truques de sedução. Eu vou te entregar os 4 pilares da arquitetura psicológica do homem que comanda o respeito de forma natural, sem precisar pedir ou forçar. Fique comigo, porque a sua antiga forma de ver os relacionamentos, baseada em agradar para ser aceito, está prestes a ser demolida para dar lugar a uma estrutura de força e alto valor. Mas antes de te mostrar a planta completa dessa construção, eu preciso te dar a primeira e mais importante ferramenta, a viga mestra de tudo. Algo que você pode usar nos próximos 5 minutos para retomar o controle. Isso se chama autogoverno. E começa com a pausa de 3 segundos. Imagine a cena. Ela te diz algo que te provoca. Uma crítica velada disfarçada de brincadeira. Uma comparação com o ex-namorado dela. Ela cancela um compromisso importante em cima da hora, com uma desculpa fraca. O seu instinto, a sua fraqueza, o seu ego ferido, quer reagir imediatamente. Quer acusar, se defender, implorar, exigir uma explicação. Quer preencher o silêncio com reatividade. É aqui que você usa a ferramenta. No instante em que sentir o gatilho emocional, a onda de calor da raiva ou o frio do pânico, você vai fazer 3 coisas simples, mas transformadoras. Primeiro, pare. Não fale nada. Não digite nada. Congele o impulso. Segundo, respire. Inspire fundo pelo nariz. Sinta o ar encher seus pulmões. Segure por 1 segundo e expire lentamente pela boca. Faça isso por 3 segundos. Fisiologicamente, você está acalmando sua amígdala, o centro de alarme do seu cérebro, e engajando seu córtex pré-frontal, a sede da razão. Terceiro, pergunte-se em silêncio:
A reação que estou prestes a ter virá da minha força, dos meus valores, do homem que eu quero ser, ou da minha fraqueza, do meu medo, da minha necessidade de validação. Essa simples pausa é um superpoder. Ela cria um vale, um espaço sagrado entre o estímulo do mundo exterior e a sua resposta. Nesse vale você deixa de ser um escravo da emoção e se torna o mestre da sua ação. A fraqueza é instantânea, barulhenta e previsível. A força é deliberada, calma e intencional. Essa é a primeira peça da sua mente blindada. Um alívio imediato da reatividade que te coloca de volta no assento do motorista da sua própria vida. E essa pausa não é um truque de controle emocional. É a aplicação prática de uma sabedoria de 2000 anos, um princípio fundamental do estoicismo, a dicotomia do controle. Filósofos como Epiteto, um ex-escravo que se tornou um dos pensadores mais influentes da história, nos ensinaram que a liberdade e a tranquilidade começam com a clara compreensão de que algumas coisas estão sob nosso controle, nossos julgamentos, nossas reações, nosso caráter, nossas ações, e outras, a vasta maioria, não estão. As opiniões dos outros, as ações dos outros, os sentimentos dos outros, o passado, o futuro. O homem que passa a vida tentando controlar o que é incontrolável, os sentimentos dela, a validação dela, a atenção dela, está condenado à frustração e à ansiedade. Ele entrega o controle remoto da sua paz interior nas mãos de outra pessoa. Mas o homem que foca obsessivamente em dominar o seu próprio reino interno, suas reações, seus impulsos, seus pensamentos, esse homem se torna soberano. E aqui está a verdade brutal da matemática do respeito. Uma mulher instintivamente jamais confiará plenamente em um homem que não consegue governar a si mesmo. Se você é um escravo dos seus próprios impulsos, se você explode com um comentário ou desmorona com o silêncio dela, como pode ser um pilar de força numa crise real? Se você não consegue liderar a si mesmo, como pode coliderar uma família através dos desafios inevitáveis da vida? O autogoverno não é sobre ser frio ou sem emoção. É sobre ter uma hierarquia interna funcional. Suas emoções são como conselheiros. Elas podem dar sugestões, às vezes úteis, às vezes desastrosas. Mas a sua lógica, seus valores, a sua força, eles formam o rei. O rei ouve os conselheiros, mas a decisão final é dele. Agora que você tem a ferramenta e entende o princípio, vamos construir os 4 pilares da sua fortaleza interna. A arquitetura do respeito. O primeiro pilar é o padrão ouro interno, o seu alto valor inegociável. A maioria dos homens aborda relacionamentos como vendedores desesperados de um produto no qual não acreditam. Eles oferecem descontos em seus limites. Tudo bem, você pode falar assim comigo. Fazem liquidação de seus padrões. Eu sei que ela me trata mal, mas pelo menos não estou sozinho. E praticamente entregam seus princípios em troca de uma migalha de aprovação temporária. Isso cria o equivalente relacional da inflação. Quanto mais de si mesmo você está disposto a trocar pela atenção dela, menos cada parte de si mesmo vale. O seu tempo, sua energia, sua palavra, tudo se desvaloriza. O homem que comanda respeito opera com um princípio econômico diferente. Ele estabeleceu seu próprio padrão ouro interno. Não é o dólar, não é o euro, é o seu próprio conjunto de valores e princípios. E ele não desvaloriza sua moeda por nada nem por ninguém. A prática é a seguinte: pegue um caderno, não apenas pense, escreva. Defina 3 a 5 princípios inegociáveis. Se você não sabe quais são, pergunte a si mesmo: o que eu valorizava antes de me preocupar tanto com a opinião dos outros? Pelo que eu estaria disposto a sofrer um pouco? Que atividades me fazem sentir forte e orgulhoso de mim mesmo? As respostas a essas perguntas são as sementes dos seus princípios. Exemplos podem ser: minha saúde física e mental. Eu treino 4 vezes por semana e durmo 7 horas por noite. Isso não é negociável, pois é a base da minha energia. Meu propósito e meu ofício. Das 8 às 9 horas da manhã, eu trabalho no meu projeto pessoal ou aprimoro minha habilidade principal. O mundo, incluindo ela, pode esperar. Meu respeito e minha paz. Eu não participo de discussões circulares
jogos de culpa ou conversas onde sou desrespeitado. Eu me retiro calmamente, não com raiva. A sabedoria por trás disso é que quando ela te chama para sair bem na hora do seu treino e você diz com calma e carinho: "Eu adoraria te ver. Estarei livre assim que terminar daqui a 90 minutos. Podemos nos encontrar depois?" Você envia um sinal poderoso. O sinal não é: "Meu treino é mais importante que você." O sinal é: "Eu sou um homem que cumpre os compromissos que faço comigo mesmo. E por isso, você pode confiar que cumprirei os compromissos que faço com você." Se um homem abandona seus próprios alicerces por um capricho, como ele reagirá quando a vida trouxer um terremoto de verdade? A mulher observa essa consistência e o cérebro reptiliano dela, a parte responsável pela sobrevivência e segurança, faz um cálculo rápido sobre viabilidade a longo prazo. Ele é um homem de palavra, antes de tudo, com ele mesmo. Isso é segurança. Isso gera um respeito profundo e duradouro. O segundo pilar é ser o farol na tempestade, mantendo a consistência sob pressão. Toda mulher, ao entrar num relacionamento, se torna uma cientista, não de forma consciente ou maliciosa, mas instintivamente. Ela precisa saber com que material a sua estrutura é feita. Ela precisa testar seus limites de tensão e compressão. Então, ela vai criar pequenos experimentos, pequenos testes de estresse. Vai fazer um pedido irracional para ver se você abandona seus limites. Vai criar um pequeno drama para observar como você lida com o caos emocional. Vai retirar a atenção, ficando fria e distante, para descobrir se a sua confiança e seu bom humor dependem da validação constante dela. Aqui, entramos no conceito de controle de frame. O frame é a lente através da qual uma interação é vista. O homem fraco constantemente entrega o seu frame. Se ela está de mau humor, ele entra no frame dela e tenta consertá-la. Se ela o acusa, ele entra no frame dela e começa a se defender. O homem forte mantém o seu próprio frame de calma e racionalidade. Ele não é arrastado para o furacão emocional dela. Ele é a rocha onde as ondas quebram. A maioria dos homens falha nesses testes de forma espetacular, antes mesmo de perceber que estão sendo avaliados. Eles reagem com agressão defensiva. "Por que você está fazendo isso comigo?" Ou com fraqueza submissa. "O que eu fiz de errado? Por favor, fale comigo." Ambas as respostas gritam a mesma mensagem: "Eu não estou no controle do meu clima interno. Minha paz depende de você." Ele se torna apenas mais um problema para ela gerenciar. A prática aqui é reconhecer e responder com certeza calma. Imagine o teste. Ela faz um comentário sobre sua aparência. "Essa camisa não é a minha preferida em você." A reação de fraqueza seria: "Sério? Vou trocar." Buscando aprovação. Ou: "Qual o problema? Você só me critica." Insegurança reativa. A resposta do farol é um sorriso calmo e um simples: "Que pena. É uma das minhas favoritas. Eu me sinto bem nela." Fim da discussão. Sem drama. Sem necessidade de se justificar ou contra-atacar. A sua realidade, o seu gosto, a sua identidade não são abalados pela opinião dela. Você manteve o seu frame. A sabedoria é que ela não quer, no fundo, que você seja um fantoche que muda a cada opinião dela. Ela quer saber que você tem um centro, uma identidade que é só sua. Ela está procurando, inconscientemente, por segurança psicológica. Ela precisa saber que, quando as tempestades da vida real chegarem, uma demissão, uma doença na família, uma crise financeira, você será o farol, firme na rocha, emitindo uma luz constante, e não outro barco sendo jogado violentamente pelas ondas, gritando por socorro. Sua consistência sob a pequena pressão dos testes dela é a maior e mais confiável prova de que você aguentará a grande pressão do mundo. O terceiro pilar é ter um portfólio de significado, ou seja, uma missão acima da mulher. No mercado da atenção, o homem que faz da mulher todo o seu modelo de negócio sempre vai à falência. Quando seu mundo inteiro, suas ambições, seus hobbies e sua felicidade giram em torno de uma pessoa, você se torna frágil, desesperado e, ironicamente, profundamente desinteressante. Em vez de se sentir lisonjeada por ser o centro do seu universo,
Ela se sente sobrecarregada com a responsabilidade de ser a sua única fonte de felicidade e propósito. É um fardo pesado demais para qualquer um carregar. O homem que comanda respeito diversificou seu portfólio de significado. A mulher é uma parte importante, talvez a mais importante, de seu portfólio. Mas não a única ação. Ele tem uma missão que o move, projetos que o fascinam, um ofício que ele busca dominar, um propósito que se estende para além de qualquer relacionamento. Uma dúvida comum aqui é: mas se eu focar na minha missão, ela não vai se sentir negligenciada? Aqui reside a diferença crucial entre foco intencional e negligência. Negligência é estar presente fisicamente, mas ausente mentalmente, rolando o feed do celular enquanto ela fala. Foco intencional é dedicar-se à sua missão de corpo e alma, e quando estiver com ela, estar com ela de corpo e alma. 1 hora de sua presença total vale mais do que um dia inteiro de sua disponibilidade parcial. A prática para isso é a hora de poder. É simples, mas não é fácil. Todo dia, por 60 minutos, você vai se dedicar a algo que é seu e de mais ninguém. Um projeto, aprender uma habilidade nova, construir algo, treinar para um objetivo físico. Nessa 1 hora, o celular fica no modo avião. As distrações são eliminadas. É o seu tempo sagrado com a sua missão. A sabedoria aqui é um paradoxo psicológico irresistível. O homem que menos precisa dela para ser feliz é frequentemente o homem que ela mais escolhe para compartilhar a felicidade. Quando sua vida é uma jornada interessante com ou sem ela, a presença dela deixa de ser uma necessidade e se torna uma escolha mútua e entusiasmada. Ela não é a responsável por te dar um destino. Ela é convidada a participar de uma aventura que já está em andamento, que já tem um mapa e uma direção. Suas ações comunicam: eu estou construindo um império, seja ele um negócio, uma família, um legado de conhecimento ou de arte. Adoraria que você fosse a rainha, mas a construção do império não para se você decidir não participar. Isso não é arrogância, é propósito. E nada é mais atraente e gerador de respeito do que um homem com um propósito claro. O quarto e último pilar, o mais avançado e libertador de todos, é o poder da escolha, que nasce da coragem de ir embora. Este pilar exige que você confronte o maior medo masculino nos relacionamentos: o medo da perda, o medo da solidão. No momento em que você se torna aterrorizado em perdê-la, você já a perdeu. Porque esse medo te fará negociar seus princípios, aceitar desrespeito e se transformar em uma versão menor e mais fraca de si mesmo para mantê-la. E nenhuma mulher consegue continuar respeitando um homem que ela mesma, com sua indiferença, conseguiu destruir. O homem respeitado opera a partir da abundância, não da escassez. Não porque ele tem dezenas de mulheres, mas porque ele sabe que sua fonte primária de valor, segurança e felicidade é ele mesmo. Sua própria companhia não é um castigo, é uma opção viável e, muitas vezes, preferível. A prática é começar pequeno. Pratique estabelecer um limite claro, de forma calma e respeitosa, e estar disposto a arcar com as consequências. Por exemplo, você está tentando ter uma conversa séria e ela não para de olhar o celular. A abordagem de força seria: eu valorizo muito nossa conversa e quero te dar minha atenção total, mas sinto que não estou recebendo o mesmo agora. Que tal conversarmos mais tarde, quando estivermos ambos presentes? Se ela guardar o celular, ótimo. O respeito foi estabelecido. Se ela reagir mal ou ignorar, você calmamente encerra o assunto. Tudo bem, conversamos em outro momento. E você se retira emocionalmente ou fisicamente daquela interação. Você está disposto a ir embora daquele momento para proteger seu padrão de respeito mútuo. A sabedoria aqui é a matemática mais contra-intuitiva e poderosa de todas. Quando você não tem medo de ir embora, de repente ela começa a trabalhar para que você queira ficar. Sua disposição para sair não é uma ameaça, mas uma declaração de alto valor. Isso comunica que seu respeito próprio é mais importante do que a companhia dela. E essa atitude, paradoxalmente, a torna mais propensa a valorizar sua companhia. Isso a força a confrontar o próprio comportamento e a decidir se está disposta a investir no nível que você exige. Você demonstra, através de ações,
que a sua presença na vida dela é uma escolha que você faz todos os dias, e não uma necessidade que te aprisiona. Mulheres querem ser escolhidas por um rei que tem um reino para o qual pode retornar, não necessitadas por um mendigo que não tem nada além dela. Você percebe a mudança profunda? Deixamos de falar sobre o que você precisa fazer para ela e focamos inteiramente em quem você precisa se tornar para si mesmo. O padrão ouro interno, o farol na tempestade, o portfólio de significado, o poder da escolha. Esses não são truques de comportamento, são os pilares da arquitetura de um homem soberano, um homem que se governa, um homem que é a causa, e não o efeito, em sua própria vida. Você para de ser um ator, performando ansiosamente para uma audiência de uma pessoa só, e se torna o arquiteto do seu próprio valor, da sua própria fortaleza interna. E o respeito dela e, mais importante, o seu próprio respeito, se torna uma consequência natural e inevitável dessa grandiosa construção. O respeito não é algo que você exige, é algo que você atrai, por meio de qualidades internas que tornam impossível para o mundo não te respeitar. A jornada para construir uma mente blindada é um trabalho diário. É a decisão consciente de investir em seu caráter, de colocar um tijolo a mais na sua estrutura todos os dias. Se você está pronto para parar de pedir respeito e começar a construí-lo de dentro para fora, inscreva-se no canal Mente Blindada e ative o sino para não perder nenhuma ferramenta para a sua fortaleza interna. Agora eu quero que você se comprometa. Comente abaixo qual dos 4 pilares você começará a construir ou a reforçar a partir de hoje. O primeiro passo para uma grande obra é a decisão pública de começar. Compartilhe este vídeo com um homem que precisa ouvir essa mensagem. Lembre-se, a vitória do homem respeitado não é um acidente, é um projeto de arquitetura. Seja o arquiteto.